Meus amigos, fora do cercadinho e dos lugares onde reinam alguns fanáticos de Bolsonaro, a realidade para eles se mostra cada vez menos agradável. Eu vou falar aqui com vocês e mostrar um vídeo do que aconteceu lá em Santa Catarina, no Parque de Diversões Beto Carreiro. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações, se gostar do vídeo, mas só se gostar, deixa o like, se não gostar, deixa o dislike, comente, compartilhe. Vamos trazer mais pessoas aqui pro Politizando que luta por um Brasil melhor. Então, meus amigos, enquanto acontecia aquela tragédia na Bahia e em parte também de Minas Gerais, com pessoas mortas, desabrigadas, enfim, cenas lamentáveis, Bolsonaro curtia suas férias tranquilamente. Pescava, andava de jet ski e passeava no parque de diversões, repito, Beto Carreiro. E ele continuou presidente, nem para ele se afastar e deixar o vice assumir nesse período, não. E circulam vídeos nas redes sociais de Bolsonaro caminhando ali entre as atrações do parque. Vejam só que recepção calorosa teve o nosso presidente por lá. Bom, como vocês viram, claramente muito mais vaias e xingamentos do que um ou outro grito de mito. Eu ainda fico pensando no que leva alguém, depois de 3 anos de desgoverno, enfim, uma tragédia na economia, na questão da pandemia, relações exteriores, educação, um governo sem rumo, sem projeto, enfim, de fortalecimento do Estado e das instituições, que projeto todo mundo tem, nesse caso é de destruição do Estado, enfim, a chamar alguém de mito nessa altura do campeonato. Agora, vale destacar que o Parque Beto Carreiro fica em Santa Catarina, mas é um local que é frequentado por pessoas do Brasil inteiro. Então, não dá para dizer que o povo catarinense fez aquilo, não. Mas uma coisa temos que concordar, o parque é frequentado predominantemente por pessoas da classe média alta e classe alta. Classes que votaram em peso no Bolsonaro nas eleições 18. Então, se Bolsonaro está assim junto a essa parcela do eleitorado, imagine em relação a outras. E Bolsonaro ali não quis fazer pausa para fotos, como ele gosta de fazer no seu cercadinho. E assim, na cabeça de alguns bolsonaristas, eu converso com alguns fora das redes sociais, segundo eles, Bolsonaro será eleito no primeiro turno. Eles negam a realidade. E esqueçam pesquisa, eu tenho insistido aqui num ponto que é simples. Tentem achar alguém que votou no Haddad no primeiro turno, votou no Ciro, na Marina, enfim, outro candidato, e que agora esteja super satisfeito com este governo e que dizem que votarão em Bolsonaro em 2022. Não acha, mas tentem o contrário, achar pessoas que votaram no Bolsonaro no primeiro turno e que agora se dizem profundamente arrependidas e que não darão mais um voto de confiança a ele e que estão em busca de um outro candidato. Vocês vão achar muitos. E Bolsonaro poderá ser derrotado pelo mesmo sentimento que ajudou a elegê-lo, o ódio. Porque assim, em 2018, nós sabíamos que o sentimento dominante na sociedade era o antipetismo. Aquele candidato que melhor aproveitasse, enfim, e que demonstrasse alguma força para derrotar o petismo, poderia então ser eleito, como foi o caso dele. E aqui não estou nem entrando se o antipetismo foi totalmente justo ou injusto, tenho falado disso em outros vídeos. Mas em 2018 o antipetismo dominava o debate. Agora, para 2022, é o anti-bolsonarismo. Pela tragédia que o seu governo é, esse sentimento de rejeição a Bolsonaro é muito grande e isso tudo indica, não dá para dizer 100%, o derrotará nas eleições deste ano. E algumas medidas, como por exemplo o Auxílio Brasil, já estão implementadas e as pesquisas não captaram um crescimento da sua popularidade por conta disso. Claro que ele pode tentar outras daqui para frente, mas eu acho que o país está tão machucado que nada será capaz de reverter, enfim, esse sentimento que tende a dominar as eleições, ou dominar pelo menos até que a campanha comece, porque se a campanha começar e a população, o eleitorado perceber que Bolsonaro de fato está muito fragilizado, aí pode-se abrir um espaço para que se debata ideias, projetos que outros candidatos tentam, inclusive, tirar Bolsonaro do segundo turno. Essa é a grande dúvida. Se Bolsonaro vai derreter o suficiente para ficar frágil a tal ponto de nem para o segundo turno ir. E se ele for ultrapassado, por exemplo, por Sérgio Moro e por João Dória, eu acredito que ainda assim Lula vencerá um desses dois. Por quê? Moro e Dória
primeiro terão as suas imagens fortemente vinculadas a Bolsonaro, porque na última eleição eles estiveram de uma forma direta ou indireta ajudando o atual presidente. Aí depois, demoraram a reconhecer que Bolsonaro é a tragédia que é. Então não sei se eles conseguirão desvincular-se totalmente do atual presidente. E isso pode prejudicá-los. Além do mais, Dória e Moro não têm trânsito, digamos assim, no campo progressista, naqueles que têm alguma simpatia por Lula neste momento. Então eles ficarão meio que encurralados junto a um eleitorado que, acredito, não será o suficiente para elegê-los no eventual segundo turno contra Lula. E Bolsonaro, como eu disse, para mim, se ele for contra Lula, vai perder, porque Lula conseguirá unir em torno de si todos aqueles que rejeitam Bolsonaro. E essa rejeição é o que neste momento domina os debates. E nós temos a outra possibilidade, que é Ciro Gomes tirar Bolsonaro do segundo turno. E eu tenho dito aqui que, na minha opinião, seria o candidato com maiores chances de derrotar Lula se ele conseguir realmente chegar lá. Por quê? Porque o Ciro tem a simpatia de muitos eleitores do Lula, que reconhecem nele um candidato até mais preparado que o ex-presidente. Então, esses eleitores, num segundo turno entre os dois, ficariam menos pressionados a votar pela rejeição a Bolsonaro. E aí, diante do debate de ideias, poderiam migrar, inclusive, eleitores que votaram no Lula no primeiro turno, passarem a votar no Ciro no segundo, por conta do distensionamento nesse eventual cenário lá. E o Ciro, obviamente, teria os votos dados a ele no primeiro turno, daqueles que simpatizam com as suas ideias, e o Ciro conseguiria ter votos de antipetistas, até bolsonaristas, que neste momento dizem que votariam nulo nesse eventual segundo turno. Acredito que quando chegar na hora do vamos ver, dificilmente eles anularão, podendo eleger aqueles que eles têm maior rejeição, que no caso é Lula. E o Ciro tem insistido num ponto há muito tempo, que o Roberto Requião fez um tweet hoje meio que reforçando essa ideia, que é o seguinte: derrotar Bolsonaro é muito importante, mas que tal se, além disso, quisermos também o nosso Brasil de volta? Soberania, dignidade do trabalho, desenvolvimento industrial sustentável, controle de nossa economia, etc, etc. Então é isso, Roberto Requião, concordo integralmente com esse tweet e eu acho e espero que, na medida em que as pessoas perceberem que Bolsonaro será de fato derrotado, espero que exista um maior espaço para debate em torno da necessidade de mudar modelo econômico e modelo de governança, que, nesse caso, com todo respeito aos demais candidatos, só Ciro Gomes tem insistido. Então, o recado que eu deixo final é o seguinte: nós entramos no ano das eleições presidenciais para deputado e temos que ter muito cuidado também com quem elegeremos para ir para o Congresso, lá para a Câmara e na renovação de 1/3 do Senado, além, é claro, deputados estaduais e governadores. Mas a gente não pode ir para mais uma eleição movido apenas pelo ódio. A gente viu que em 2018 isso não deu certo. Então, meus amigos, é isso. Tem muita coisa para acontecer. Imaginem vocês quando começarem os debates, as entrevistas, quando realmente o eleitorado estiver preocupado com aquele que vai governar o país pelos próximos 4 anos, depois dessa tragédia que está sendo o governo Bolsonaro. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo, então, no canal Politizando. Valeu!